Bem-vindo, meu aluno, minha aluna, para a nossa aula de Sociologia. Agora o nosso tema ele vai transcender um pouquinho mais, vai exigir um pouquinho da nossa capacidade de crítica, nossa capacidade reflexiva, sobretudo. Nós vamos adentrar a esse campo da religiosidade, que faz parte da humanidade, sempre o fez, e também tentar associar essas percepções às críticas e à própria economia, que vem também sendo acompanhadas desses fatores humanos. Veja bem, eu tenho aqui 3 perguntinhas que são importantes. Você possui religião? É uma pergunta bem interessante. Quando nós falamos em possuir, nós estamos falando do quê? Porque entre possuir e praticar são coisas bem diferentes. Será que nós somos seres religiosos? Ou será que nós somos naturalmente religiosos? Temos a tendência em ter fé, em acreditar em alguma coisa? A vida sem religião ela é um direito? Porque nós temos aí grandes documentos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a nossa Constituição brasileira, mostrando que ter religião é um direito. Agora, não tê-la também é? Então, se por um lado você tem a possibilidade de expressar, praticar rituais, ir até uma igreja, fazer uma oração, será que o contrário também é possível? Essas 3 perguntas elas vão de encontro àquilo que nós vamos aprender hoje. Por exemplo, a instituição da religião, o sentido para a sociologia, como a sociologia vê a religião, e, é claro, as críticas que a religião sofreu e vem sofrendo aí no decorrer da história. Nós temos que falar de uma religião que ela é formada de uma infinidade de coisas. Então nós temos símbolos, pensamentos, ritos, locais sagrados, formas de vestir, um sistema religioso, um código de ética, normas de conduta. Nós estamos falando de uma instituição que mantém os laços entre seres humanos e nós estamos falando de uma instituição, estamos falando de uma religiosidade que, é claro, vai exercer grande influência na nossa vida, na nossa sociedade, através da imposição ali de uma postura ética religiosa. Seja seguindo os mandamentos, seja usando a forma de vestir, seja o modo de falar, seja o modo de se portar, seja naquilo que acredita. Vejamos então. Como que a sociologia, o professor, vai entender a religiosidade? Primeiro, não é função, não é papel e sobretudo, a sociologia não quer provar a existência de Deus. Não quer decretar qual religião é melhor, se Deus existe ou não. A sociologia se preocupa em observar a religião enquanto fenômeno. O que é fenômeno social? É aquilo que aparece, aquilo que vem acompanhando o ser humano, surgiu com o ser humano e vem fazendo parte da sua história. Ou seja, esse processo de provar a existência ou inexistência de Deus, considerar que uma religião é melhor que a outra, isso não é uma das grandes preocupações da própria sociologia. Primeiro, a sociologia vai entender que a religião ela surge de uma necessidade. Nós éramos seres primitivos que buscávamos então conhecer o mundo e a religião ela vem para suprir essa necessidade, essa carência de conhecimento que nós tínhamos. Você imagina um ser humano que passa a observar os fenômenos da natureza e não consegue dispor uma resposta eficiente para isso. Um ser humano que passa a se deparar com o dado da morte não consegue compreender isso. Um ser humano que passa a se perguntar por que eu existo, de onde eu vim, qual é o sentido da minha vida. Ou seja, a religião ela vem para suprir essa carência de falta de conhecimento, suprir essa carência que era estabelecida com essas questões mais existenciais. E é claro que a religião vai entender, então, que a instituição religiosa, dentro da sociedade, ela vai se organizar a partir de um dado sobrenatural, ou seja, ultrapassa a nossa realidade. Enquanto as outras instituições, seja a escola, seja o Estado, elas vão se organizar a partir do natural, a partir do mundo real. Tomem um cuidado, não é porque nós consideramos que é sobrenatural, que foge à nossa realidade, que nós os consideramos como algo absurdo, algo inexistente. O acesso religioso a essa dimensão ela é diferente. Coisas que nós precisamos entender e que é importante. A religião faz parte do próprio ser humano. Alguns teólogos, filósofos, inclusive sociólogos, vão colocar na essência do ser humano esse aspecto religioso. Então ele é um ser social, racional, mas também é um ser religioso,
que tem essa capacidade de transcender. O ser humano é o único animal que tem essa capacidade de transcender. Você não encontra outros animais tendo uma cultura, uma prática religiosa. Só nós, seres humanos, conseguimos fazer essa relação de transcendência. E não existe, até o momento, dados de uma sociedade que não tenha estabelecido uma religião por si. Como que a sociologia vai entender? Surgiu a religião para quê, professor? Vejam alguns pontos que estão sendo apresentados para vocês aí. Primeiro, justificar o sofrimento. Por exemplo, aquela ideia de que você será recompensado depois da morte, uma vida pós-morte. Lá no hinduísmo existe, no próprio islamismo, no próprio cristianismo. Legitimar preceitos morais, regular o comportamento humano. Ou seja, as religiões elas nos dão mandamento, regulam o nosso comportamento. Superar a condição humana, é aqui que entra essa palavra interessante, a ideia de transcender, ou seja, ultrapassar os limites que a natureza nos deu. Compreender a origem do mundo. Lembra que o ser humano ele se encontra no seu estado mais primitivo diante dessa grande questão, né? De onde veio o mundo, é para isso que ele vai usar os mitos. Dar sentido à vida, ultrapassar o medo, essas explicações desses fenômenos da natureza com explicações sobrenaturais e que depois vão lá gerar os mitos, que ao mesmo tempo os mitos vão gerar os ritos e a religião então ela vai surgindo. Críticas. A religião ela vai sofrer então tanto defesas, nós temos ali, por exemplo, filósofos como Descartes e o Kant, que vão defender a religiosidade, e nós temos dois pensadores que vão criticar a religiosidade no mundo, como o Feuerbach e o Marx. Tá? Então o sagrado ele vai dando esse sentido no espaço humano, ele vai sendo associado aos seres humanos, e é claro que surgem então pensadores que vão divergir dessa proposta. Vamos começar lá com o alemão Feuerbach. Primeiro que para ele a religião aliena o ser humano. Quando nós falamos em aliena o ser humano, nós estamos falando em uma religião que faz com que o ser humano tenha dependência dela, que o ser humano não consiga se livrar da religiosidade. E ele vai ter essa ideia de que o homem é quem cria Deus e não o contrário. Nós criamos Deus e não é Deus que nos criou. Ou seja, não somos nós que temos a imagem de Deus, é Deus que tem a nossa imagem. Então ele entende que nós precisamos ter essa consciência para que a gente saia desse aspecto alienante que a religião ela nos dá. E ele vai dizer o seguinte, que o fato de nós não explicarmos, por exemplo, a origem da vida, a causa da dor e da morte, nós não conseguirmos conviver com isso, nos gera medo. Esse medo faz com que nós estabeleçamos ou tenhamos a intenção de criar, por exemplo, deuses. Qual que é o grande problema para o Feuerbach? Ele vai dizer que nós esquecemos que nós fomos os criadores e nos tornamos criaturas. Ele vai dizer que o ser humano ele cai no estado de amnésia e esquece que foi ele que gerou Deus e não ao contrário. É por isso que surge então esse aspecto alienante. E ele vai dizer também que nós acabamos tornando os deuses esses seres onipotentes, ou seja, que podem tudo, oniscientes, que sabem tudo, onipresentes, que estão em todos os lugares, e distanciamos esses deuses dos seres humanos. Esse distanciamento fez com que nós tivéssemos o entendimento de que Deus seria esse ser poderoso e nós seríamos essa criatura ínfima, menor. Então, essa crítica ele vai estabelecer justamente porque ele acha que a religião ela anula muito o ser humano. E esse aspecto de anular, de nós esquecermos que nós criamos os deuses e não ao contrário, faz com que a gente caia dentro de um processo de anulação de si mesmo. Tá? Ele vai dizer que os deuses saem da nossa imaginação, desse aspecto de nossa criação, e passam então a existir. Eles saem do imaginário e passam a existir nesse mundo real. E os deuses se tornam transcendentes. Quando eles se tornam esses seres transcendentes, o que eles passam a fazer? Dominar o próprio ser humano. É daqui que surge a ideia de alienação. Junto então com o próprio Feuerbach surge o Marx. O Marx vai estabelecer também aquela famosa frase dizendo que a religião é o ópio do povo. Ópio é uma substância alucinógena. O que o Marx entendia? Quando se cria essa ideia de uma alma imortal, de uma vida feliz fora da Terra, o ser humano ele acaba esquecendo da sua luta na vida terrena. Ou seja, ele aceita o sofrimento, a imposição,
a diferença social, ele aceita a alienação, ele aceita o seu status de vida porque ele crê que será feliz em determinado lugar. Quando o Marx diz não, a felicidade ela precisa ser conquistada nesse mundo real. Então as pessoas elas acabam se anestesiando, ficando alucinadas com um mundo que para ele é inexistente. É um mundo que não vai existir e acabamos deixando essa dimensão terrena, essa dimensão real de lado, fazendo com que, por exemplo, os próprios proletários continuem sendo dominados, continuem nesse estado de dominação. O Marx não é um carinha que vai não reconhecer a importância da religiosidade. Ele crê que a religião ela seja importante, desde que essa religião ela seja voltada para a mudança social. Desde que essa religião ela seja, então, utilizada na luta social e para despertar os trabalhadores, para despertar aí as classes sociais. Nós temos um aspecto bem interessante que surgiu aqui no Brasil, chamado a própria teologia da libertação, que sofreu duras críticas e que nunca foi aceita pela própria Igreja Católica, que surgiu com alguns teólogos. Qual que foi a grande crítica à teologia da libertação, que se associou, é claro, às ideias marxistas? É quando a transcendência ela passa a ser questionada. Então nós falamos, por exemplo, de uma divindade que talvez não seja tão divina, tão sobrenatural assim. Nós trazemos essa divindade para a Terra de novo, a igualamos a nós e consideramos que esses líderes, esses seres religiosos, eles são terrenos e estão ali para que a gente possa ter um entendimento social. Então esse aspecto da transcendência é descartado. E é uma das duras críticas que a própria teologia da libertação ela vai receber. Mas deixa uma pergunta, para que você possa pensar, para que você possa refletir após essa aula. A religião ainda ela é válida nos dias atuais? A religião ainda é uma necessidade? A religião ela ainda é importante? Agradeço a cada um, a cada uma e até a próxima.